Você que está no Brasil pensando em vir para os Estados Unidos ou já está aqui nos Estados Unidos, já pensou na sua aposentadoria? É importante, você não pode deixar passar muito tempo. Dá para se planejar para aposentar no Brasil e também para se aposentar aqui nos Estados Unidos. E nesse vídeo a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Eu sou o Vandrei Pereira, jornalista, e mais uma vez aqui com a gente a Rita Riff. Oi Rita, tudo bem? Tudo bom, Vandrei? Seja muito bem-vinda mais uma vez. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante, que é sobre o nosso futuro aqui nos Estados Unidos. E a Rita cuida muito bem disso. A Rita é especialista em Previdência Social Internacional. Muita gente deixa passar esse prazo ou pelo menos nem sabe que pode se aposentar aqui nos Estados Unidos, né, Rita? Sim. A grande maioria das pessoas que moram fora do país, Vandrei, acaba abandonando os recolhimentos previdenciários no Brasil. Isso é muito importante, se atentar a voltar a recolher, a voltar a contribuir, para não perder o tempo que verteu de contribuições no Brasil, né, no país de origem. Então é possível obter duas aposentadorias, que é isso que nós vamos conversar, tanto no país de origem, Brasil, quanto no país acordante, Estados Unidos. É isso que a gente vai começar explicando para você sobre essa lei. Como é que essa lei ela funciona e quem tem direito, né, a essa aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Porque as pessoas acabam mudando para cá e se esquecem daquele benefício de lá e acabam não achando que aqui também não tem direito e, na verdade, estão perdendo dinheiro. Justamente, a gente vai falar sobre isso. Existe um acordo de previdência entre Brasil e Estados Unidos, na qual foi firmado no finalzinho do ano de 2018, até que é recente, Vandrei. Então, muitas poucas pessoas sabem sobre isso. Esse acordo de previdência permite que o brasileiro possa aproveitar e somar o tempo de contribuição do Brasil aqui através do Social Security, como também é possível pegar o tempo que contribuiu nos Estados Unidos e somar e aproveitar para o regime geral de previdência brasileiro e, consequentemente, vai poder ter direito a duas aposentadorias. Então é isso que a gente vai conversar, sobre esse acordo, esse tratado internacional entre Brasil e Estados Unidos, que é tão vantajoso. Vamos começar falando sobre os requisitos, Rita, porque as pessoas devem estar se perguntando assim, será que eu tenho direito? Estou me planejando para ir para os Estados Unidos ou já estou aqui há algum tempo? Como é que eu faço? Porque tem retroativo também, eu sei que isso é possível, mas vamos começar explicando para o pessoal quem tem direito. Vamos falar um pouquinho das regras de aposentadoria no Brasil e depois a gente fala um pouquinho dos Estados Unidos e como unifica isso. Bom, no Brasil existem 5 regras de transição. Nós sofremos uma reforma da Previdência no final de 2019, na qual não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta. Então hoje existem 5 regras de transição. Primeira delas, regra por pontos, regra idade mínima, regra tabela progressiva, pedágio 50%, pedágio 100%. Então, essas 5 regras de transição, a pessoa pode ter direito a 5, como por exemplo, a 2, a 3, e a gente vai ter que calcular qual é a regra mais vantajosa e a mais benéfica. Não necessariamente esse brasileiro possa ter direito a uma regra apenas, mas é importante fazer esse planejamento previdenciário para ver em qual das regras de transição é mais benéfica, mais significativa em relação a valores. Então, essas 5 regras existem hoje no Brasil. A pessoa precisa ter uma idade mínima, que no caso mulher é 62 anos de idade e homem é 65 anos, e ter um tempo mínimo de contribuição, que são 180 meses, que é a carência mínima de 15 anos de contribuição no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Só existe aposentadoria por idade e ela é subdividida em aposentadoria por idade completa, antecipada e tardia. A completa é aos 67 anos. É a aposentadoria, seja homem ou mulher, chegou nessa idade, vai ter uma aposentadoria 100%, sem redutor salarial. A aposentadoria já tardia é aos 70 anos de idade, mas existe um acréscimo num valor dessa idade, né, que eles chegam aos 70 anos, que chega até 30% a mais. Mas dificilmente a gente vê um cliente chegando nessa idade. A grande maioria se enquadra entre os seus 65 e 67. E a aposentadoria antecipada, que é a última, é aos 62 anos, seja homem ou mulher, não tem distinção, mas existe um redutor de 25%. Então, ela não é completa, né, como é aos 67, que é sem redutor. Então, você teria que ter essa idade mínima e, na verdade, 10 anos de contribuição. Aqui é diferente do Brasil, que são 40 créditos. São 10 anos de contribuição no mínimo aqui nos Estados Unidos. Então, as regras de transição, Vandrei, são extremamente diferentes. Brasil e Estados Unidos,
são requisitos diferenciados. Mas existe o acordo internacional, que foi isso que nós falamos, que é possível quando uma pessoa não tem o tempo mínimo ainda de contribuição, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, é possível a gente pegar o tempo que está faltando e somar. Então vamos dar um exemplo hipotético. Vamos imaginar que João, ele tem 65 anos de idade e ele não tem ainda o tempo mínimo para se aposentar no Brasil. Ele tem apenas 10 anos de contribuição, ele não tem os 15. Mas aqui nos Estados Unidos, ele tem apenas 7 anos. Ele também não tem 10 anos, que é o tempo mínimo. Então, o que ele pode fazer? João pode pegar o tempo dos Estados Unidos, completar o que está faltando, pegar os 5 anos que está faltando e complementar e ser elegível e se aposentar no Brasil. Como o João também vai poder fazer o seguinte, ele pode pegar o tempo do Brasil e completar os 3 anos para dar os 7 anos, os 10 anos que estão faltando, porque ele só tem 7, então, no exemplo que eu dei. Porque essa complementação, ela vale para cá e para o Brasil também. Concomitantemente. Muito bem falado, viu? Porque, Vandrei, as pessoas acham que a gente subtrai. A gente está tirando de um país para repor no outro. Mas não é assim que funciona. A gente está literalmente somando. Então, consequentemente, a gente pode ter 2 aposentadorias e usar o tempo concomitante de um país e de outro país. Agora você vai me perguntar, o acordo internacional é vantajoso? Nem sempre, cada caso é um caso. Então a gente tem que fazer cálculo e ver se é importante a gente utilizar esse acordo internacional ou não, porque pode ser que ele beneficie, pode ser que ele prejudique na questão de valores, entendeu? Ah, muito bem. Ó, daqui a pouquinho a gente já vai explicar, a Rita vai explicar pra gente como é que você pode dar entrada nisso, ou seja, como é que funciona esse processo, a gente vai entregar essas informações hoje aqui ainda nesse vídeo. Antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Rita, Sim. porque você é advogada, especializada nessa área, que é uma área que se fala pouco, né, na internet, mas é muito, mas muito importante. Sim. E desde que a gente vem conversando aqui, a gente já percebeu que quanta gente está perdendo esse benefício, né? Sim. Por falta de informação. Falta mesmo, de informação, Andrei. Mas muito eu queria bem ouvir falado. primeiro de você. Eu queria saber um pouquinho sobre a tua trajetória, para que as pessoas possam te conhecer. Perfeito. Bem, eu sou a Rita Riffe, advogada especialista em Direito Previdenciário Internacional, sou licenciada no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu sou inscrita no ABA, que é o American Bar Association, como uma advogada internacionalista, apenas como consultora jurídica. Mas o serviço que a gente faz geralmente é planejamento previdenciário internacional, que na faixa etária entre seus 45, 60 anos de idade, as pessoas querem se projetar, planejar um valor de aposentadoria mais benéfico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E começou a ter uma demanda muito grande. No Brasil, quando eu montei o escritório, sou formada desde 2003, eu já mexo com o direito internacional previdenciário desde 2015, mas a gente ainda não tinha o acordo entre Brasil e Estados Unidos, porque ele foi firmado no final de 2018, mas a gente já prestava esse serviço para brasileiros que estavam em Portugal, na Espanha, na Itália, Bélgica, Alemanha, onde já França. havia outros Canadá, já sim, firmados. sim. Existem vários países que têm esse acordo com o Brasil, não só Estados Unidos. Então a gente começou a fazer esse tipo de assessoria, consultoria jurídica. Eu aprendi na raça, porque não existia livro, não existia parte teórica, né, pra gente poder aprender. Então foi na prática mesmo, na luta de ler muito e aprender com os erros, porque é assim que a gente aprende. E a gente foi conseguindo obter benefícios previdenciários, tanto no país acordante onde as pessoas estavam residindo, quanto no país de origem onde as pessoas contribuíram, verteram contribuições no passado. Claro. E aí essa demanda foi aumentando, foi quando nós estendemos aqui para os Estados Unidos, quando foi firmado esse acordo, e a gente conseguiu abranger toda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E hoje a Brazilian Prev vem crescendo nessa parte de assessoria, tanto de aposentadoria, como também benefícios por incapacidade, como pensão por morte também, que é um benefício contemplado. E eu vim para cá agora, nos Estados Unidos, no final de 2022. Já estou aqui há algum tempinho, já tenho um escritório aqui também, já estou atendendo todo o pessoal aqui presencialmente. A grande maioria também é virtual, hoje as pessoas preferem ser atendidos por vídeo call, por praticidade, né? Aqui é uma correria, gente. Então a gente já liga para a Rita e fala, Rita, vamos fazer uma videochamada, e a gente já evita de pegar o carro e ir até lá, mas visitar, se você está aqui em Orlando, se você está se planejando para vir para cá, dá uma passadinha no escritório da Rita. A gente vai deixar aqui nesse vídeo todas as informações, o contato da Rita, as redes sociais também, para que vocês possam ter essas informações, mas vale a pena já bater um papo, já conhecer
Claro, tirar todas as dúvidas, porque dúvidas existem inúmeras. O direito previdenciário internacional é um universo, é muito vasto. Então a gente tem que olhar a documentação do Brasil, a gente tem que olhar a documentação aqui, que é o extrato do Social Security. Tem muitas pessoas que nos procuram que ainda não têm documento, não estão documentados no país, né, Vandrei? Que isso é uma situação real que acontece. Sim. E eles ficam na dúvida. Isso é importante, né? É imprescindível, né? A pessoa estar de forma legal no país, né? Para ter direito a uma aposentadoria nos Estados Unidos, é preciso ter pelo menos o green card ou ser cidadão, né? Aquelas pessoas que ainda não estão documentadas, aí nesse caso, elas, mesmo que elas estejam contribuindo, mesmo que elas estejam declarando seus impostos, que é muito importante, através do ITIN number, esse tempo vai computar no momento que se legalizar. Isso é muito importante que a gente converse, porque as pessoas acham que esse tempo está perdido, o tempo que estava indocumentado, mas não. O Social Security vai validar. Ele vai averbar esse tempo, mas você precisa se regularizar, se documentar no país para poder ser elegível e dar entrada no pedido de aposentadoria. Tem muitos temas, subtemas, né, que a Rita vai falando, vai entregando muita informação aqui que é importante, que a gente vai debater isso em outros vídeos. Nesse vídeo aqui, a gente está falando sobre quem tem direito, quais são os requisitos, ou seja, aquilo que é mais importante nesse momento, se você já tem direito e como dar entrada nesse pedido. Rita, uma pergunta que os brasileiros devem estar se fazendo, especialmente no Brasil, tudo bem, tem um acordo, tem uma lei, mas ela é respeitada? Ou eu preciso, né, como você, uma advogada para buscar esse direito para mim? Óbvio, o trabalho de assessoria é fundamental, porque vai te poupar um trabalho danado. Mas assim, é respeitado, ou seja, ou é algo que eu preciso entrar com um pedido na justiça, algo assim, ou não há necessidade? Não há necessidade. É administrativo. É um trabalho extremamente de âmbito administrativo. Então não envolve corte, não envolve justiça brasileira. É um direito, né? É um direito. E como você falou, como dar entrada? Essa é a grande dúvida da grande maioria dos brasileiros, porque as pessoas não sabem nem como começar. Então, esse tratado, quando uso o tratado, o acordo internacional, existem alguns formulários que são obrigatórios, que eles exigem que sejam preenchidos, assinados e enviados, tudo de forma remota, online. Então, não é para ir num Social Security ou mesmo numa agência da Previdência do Brasil. Isso é feito virtualmente, através de uma agência, de um organismo de ligação, que é uma agência internacional, que dá para ser feito tudo de forma online. Documentos pessoais, que é muito importante, cópia do RG, cópia do CPF, comprovante de endereço, o estado civil, se é casado ou não, que é a certidão de casamento ou nascimento. Eles vão exigir o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um documento que você pega online no site do INSS. Como também vão exigir o extrato do Social Security, que também dá para pegar online no site do Social, digitando o número do login, que é o número do Social, e a senha, que muita gente não sabe a senha, fala, meu Deus, como eu vou descobrir essa senha? Então, as pessoas que não têm a senha no site do Social Security, têm que perguntar ou para o contador, que a grande maioria dos contadores tem na hora de declarar os impostos, ou se o contador não tendo essa senha, é possível resgatar, redefinir, cadastrar uma senha no site do Social. Então, tudo dá para resolver, Vandrei. Sempre tem uma luz no fim do túnel, mas tem um começo, tem umas regras que precisam ser obedecidas, que no caso, essa agência de ligação, essa agência internacional, que a gente tem que dar entrada no organismo competente. Porque as pessoas que dão entrada na agência errada, ela vai ter o benefício negado. E essa é a grande problemática. Então, são 7 agências que existem. De todos esses tratados que o Brasil tem com os demais países, existem apenas 7 agências. Então é de Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então são as 7, apenas essas. Quando a gente está falando de Brasil e Estados Unidos, a agência internacional é BH, Belo Horizonte. Não adianta dar entrada em outro organismo de ligação porque vai vir negado. E também não adianta ir até o Social Security porque os servidores não vão saber resolver esse tipo de âmbito administrativo de aposentadoria envolvendo acordo internacional. Então fica aí a dica. A gente sabe que é muita informação e de repente você está aí, nossa, eu vou rever esse vídeo várias vezes para entender como esse processo é feito. Calma, a Rita está aqui justamente para trazer esses detalhes para vocês com toda a competência que ela está trazendo. Ela não anotou absolutamente nada, ela está trazendo tudo de cabeça. Tô chocado aqui, porque 7 agências, ela sabe tudo. Então, Rita, para quem já está pensando, puxa, acho que eu me enquadro,
que eu devo reunir inicialmente, que tipo de documento de repente eu já posso começar a me mexer aqui para entrar em contato com você e começar a fazer esse planejamento? Porque eu posso começar ele antes mesmo de chegar aqui nos Estados Unidos, Quanto antes, né? melhor, Andrei. Quanto antes, é o que eu falo para todo mundo. Quanto mais cedo, porque a gente já olha a documentação do Brasil, vê se tem algum buraco, se tem alguma lacuna, se dá para pagar retroativo, se tem algum período extemporâneo, se tem alguma empresa que tem data de entrada e não tem data de saída e tem que regularizar. Enfim. Então a gente descobre através desse CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é no INSS, e a gente vê a vida dessa pessoa, todas as contribuições que foram vertidas para o INSS, e se tiver que regularizar alguma coisa, dá tempo. Outra problemática muito grande que a gente vê no dia a dia são brasileiros que moram fora do país e recolhem de forma errada. Então, com código errado. Então, as pessoas às vezes querem fazer sozinhos, né, achando que sabe, mas às vezes dá um grande problema na hora de resolver, porque código errado gera inconsistência e o INSS desconsidera e descarta aquilo que foi pago erroneamente, porque existe uma lei, um decreto, que prevê brasileiros que moram fora do país têm que contribuir sobre o código 1406. Não adianta contribuir sobre individual, que é um 007, que a grande maioria recolhe. É o 1406 porque é contribuinte facultativo. É o contribuinte que não exerce mais atividade remunerada no Brasil porque mora fora do país. Então, se atentem a esses detalhes. O advogado especialista na área, previdenciarista, vai ver a documentação e vai apontar se tem um erro ou não, alguma divergência ou não. A mesma coisa no extrato do Social Security. A gente vê muito extrato. As pessoas estão aqui há 10 anos, 12 anos, mas tem 8 créditos, tem 10 créditos. A gente fala, é surreal. Porque o contador não fez aquele serviço de levar a cota à parte para o Social Security, porque não é automático, Vandrei. Então, o contador, na grande maioria, por uma questão, às vezes, porque o cliente mesmo, às vezes, quer economizar, ele não leva os 12,4% para o extrato do social. E aí, não fazendo essa remessa automática, a pessoa fica sem créditos. E aí vai ver, não pode pagar os retroativos. Até pode pagar os últimos 3 anos. Mas tem umas regras e exigências para poder pagar. Então, as pessoas falam, eu perdi todo esse tempo. Então, quanto antes, quanto mais cedo, com certeza será melhor para a gente fazer um bom trabalho de planejamento previdenciário internacional. O assunto aqui é tempo, gente. Depois que ele passa, fica mais difícil de correr atrás e buscar documentação ou de pagar aquilo que é possível, porque às vezes nem é mais possível, né? Como a Rita falou, existem prazos aí a serem cumpridos. Eu imagino que vocês estejam se perguntando também, mas quanto que recebe, quanto que eu posso receber? Sim. Rita, você não vai falar disso agora. Não. A gente vai falar nos próximos vídeos, porque é um assunto muito extenso. Sim. É um assunto muito extenso. Então, inscrevam-se no canal. A gente tem também as redes sociais da Rita Riff, que já estão aqui na tela. Então é importante que vocês se inscrevam também, sigam a Rita aí, né, no Instagram e também no YouTube, porque ela está sempre trazendo informação. Sim. E outra, a Rita está sempre atenta às mudanças, né, Rita? Sim. A gente acorda com uma lei e vai dormir com outra lei, é o que eu falo. É louco isso. É uma doideira, porque eu imagino quanto que é difícil para o advogado ficar atento a essas mudanças todas, né? Porque às vezes você está fazendo um trabalho e no meio do caminho as coisas mudam. Sim. Né? Sim. E aí... E previdenciário é muita alteração, é constante, principalmente no Brasil. Eu não digo nem nos Estados Unidos, mas no Brasil todo tempo tem mudança, tem alteração, tanto no fator de cálculo, divisor comum, média aritmética, requisito de idade mínima, que nós tivemos recentemente uma alteração, revisões e teses de aposentadoria para majorar a renda, mas vai ficar para um próximo vídeo com certeza. A gente vai trazer mais detalhes, vamos falar aqui sobre os valores também, né, que são muito importantes. O teto do INSS, o teto dos Estados Unidos, o mínimo dos Estados Unidos, o mínimo do Brasil e como majorar e aumentar a renda para receber realmente um valor de aposentadoria significativo quando a pessoa for elegível e atingir a idade mínima. Dá pra gente colocar para o pessoal aqui, para quem já quer entrar em contato com você, a pessoa se atentar nesse momento ao quê? A faixa etária dela, qual seria o momento ideal para eu entrar em contato com a Rita hoje, por exemplo? O que eu preciso analisar para dizer assim, poxa, agora é a hora certa, eu não posso esperar mais? Porque talvez seja muito cedo também para muita gente, né? Eu imagino que em algum momento a gente vai pensar Eu venho nisso. percebendo, Vandrei, que a grande maioria procura no momento que realmente está vindo para cá. Então eles ficam preocupados.
né, com o tempo que vai deixar no Brasil, como é que faz para voltar a recolher, como manter os recolhimentos. A faixa etária é mais ou menos seus 45, 47 anos de idade. A procura tem sido, assim, muito grande, muito grande. As pessoas estão muito preocupadas com isso, realmente, porque eles ficam, mas é passível de alteração? Eu vou começar a pagar? Tem alguma mudança prevista? E a gente não consegue apontar se existe ou não. Nós tivemos uma reforma agora recente, em 2019, e a gente não tem uma bola de cristal para saber se vai haver mudanças no Brasil, mas é importante manter o direito, né, o direito adquirido, recolhendo, contribuindo, para ter direito a um benefício vantajoso lá na frente. É isso que a gente sempre almeja, que a gente passa de informação e orientação para todos esses brasileiros que estão morando fora do país. Manter seus recolhimentos para ter 2 aposentadorias. Ou 3, né? Porque a gente vai falar no próximo vídeo. É possível ter mais que 2 aposentadorias através do acordo internacional. Muito bom, é isso aí. Acompanhe os vídeos aqui com a gente, os contatos estão todos na descrição do vídeo. Fique atento, né, aos temas aqui, porque esse é um assunto que diz respeito à sua família, né? Não é só uma pessoa, é o casal, ou seja, esse planejamento é muito importante. A gente costuma falar aqui no canal, né, Rita, que imigrar não se trata de dinheiro, vou para os Estados Unidos porque eu quero, né, mudar de vida e tal. Claro, pode ser esse o seu objetivo, mas principalmente, qual é a vida que eu quero daqui para frente? Porque é uma mudança tão grande, né? E que faz com que você, poxa, eu estou buscando os Estados Unidos porque eu quero mais qualidade de vida, eu quero expandir meus negócios, mas assim, se você vai começar a viver lá, vamos explorar todos os benefícios, né? Com certeza. E até para quem tem cidadania em outro país, a gente tem muitos clientes que, por exemplo, é brasileiro, mora aqui nos Estados Unidos, mas tem uma cidadania portuguesa, tem uma cidadania italiana, e por que não ter uma aposentadoria também na Itália, em Portugal, na Espanha? E é isso que a gente pode falar, abranger num próximo vídeo, numa próxima entrevista sobre isso, porque você pode ganhar em dólar, em real e em euro. Nossa, brincadeira não. Gente, até o próximo vídeo. Deixem nos comentários aí as suas dúvidas. A Rita está aqui para responder e a gente vai se falando, né? Vamos nos comunicando aqui através dos comentários e a gente espera vocês no próximo vídeo. Obrigado, Rita. Obrigada. Até mais, gente. Tchau.